Irmãos, as pessoas pensam que negar a Cristo é abrir a boca e dizer assim, eu não creio em Cristo. Isso daí ninguém faz, irmão. Nenhum que está dentro do templo faz isso. Negar a Cristo é se envergonhar do poder de Deus, se envergonhar do Evangelho, se envergonhar da Bíblia. Isso é negar a Cristo. E aqueles que se envergonham, naquele grande dia eles serão envergonhados. Porque o Senhor vai dizer que não os conhece. Pessoas que andam disfarçadas. Você já viu o crente disfarçado? Crente 007? Que não gosta de ser reconhecido? Que não dá graça e paz, quando você vai passando por ela baixa a cabeça para a filha não ser reconhecida, você já viu? Eu já dei susto em gente passando por mim, hein? Quando a pessoa faz a cabeça baixa, eu dou um grito, ô irmão, graça e paz! Eu já fiz isso muitas vezes, irmão. Tem gente que anda disfarçado, irmão. Naquele dia, você não vai passar despercebido, não. Não pense você que você vai passar direto pelo tribunal sem antes ser parado ali. Ali você vai ser parado e ali Deus vai expor tudo que você fez, irmão. Desde a obra, dos atos feitos e das omissões, coisa que nós não fizemos. E também, por último, os pensamentos nossos, as intenções do coração. Passará um pente fino, ninguém escapa. Todos serão julgados. E aí? Eu fiz muita obra de caridade. Aí Jesus vai dizer assim, mas se lembra daquele dia que você passou por um servo meu e você baixou a cabeça porque não queria ser reconhecido? Pois é, aquilo lá é pecado. Entendeu? Pois é, irmão. Paulo não se envergonhava. Paulo teve preso, mas mesmo assim, ele testemunhava até das prisões dele, irmão. Ele não se envergonhava nem de ter sido preso, porque ele sabia que ele tinha sido preso por uma boa causa. Por causa do quê? Do Evangelho. Ele foi preso por causa do nome de Jesus, irmão. Vai chegar o tempo que a igreja vai voltar a ser presa aqui no Brasil, porque lá fora já está acontecendo. Lembre disso, irmão. Se um dia você for preso, esperamos que a igreja, se um dia tiver que ser preso, que seja por causa do Evangelho. Pelo nome de Jesus. Nunca por ser malfeitor, mas por causa do Evangelho, como Paulo. Paulo tinha orgulho de ter sido preso, porque ele era preso pelo nome de Jesus, ele sabia que ele era inocente. E Deus era testemunho dele, ele não se envergonhava, não. Paulo não se envergonha do Evangelho, irmão, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o único que pode resgatar o pecador da miséria do pecado. Só o Evangelho é o poder de Deus. E ele diz, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Agora ele está fazendo menção do judeu, a igreja judia, que primeiro foi a igreja que todos nós entendemos que Jesus primeiro veio para o judeu. Jesus foi enviado entre os judeus porque o evangelho primeiro é para ser pregado aos judeus. E depois aos gentios. Grego aqui simboliza os gentios. Todo o povo de fora que não é judeu. Aqui os gregos aqui agora simbolizam o povo de fora, que não faz parte do judeu. Primeiro era para os judeus, primeiro foi anunciado aos judeus. Depois o evangelho foi aberto para o mundo inteiro, até chegar nos confins da terra, para todo mundo. E, já indo para o fim, para encerrar, nós vamos ficar até o versículo 17. No versículo 17 ele diz assim, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, a justiça de Deus, irmão. Qual é a justiça de Deus? Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus é a justiça de Deus. Foi Ele que se fez malfeitor em nosso lugar. Foi Jesus que levou consigo as nossas maldades, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Toda a maldade que tinha dentro de nós foi posto em Jesus Cristo na cruz. Ele foi feito maldito em nosso lugar e nós nele fomos feitos justiça de Deus. Porque a justiça é o próprio Senhor Jesus. E nós, através de Jesus Cristo, fomos declarados por Deus justo. Note que nós não adquirimos justiça. Nós não adquirimos justiça, porque nós não temos obra de justiça. A justiça não é pelas nossas obras. Nós somos apenas declarados justos por Deus.
Declarado não é adquirir justiça. Declarado é uma declaração que é feita, assinada por outro. Tipo, Deus, quando nós chegar no tribunal de Deus, que nós chegar lá com a vida toda, as vestes sujas, diante do tribunal, com o nosso documentozinho aqui, diante do tribunal do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele vai pegar a nossa declaração, a nossa certidão ali, ele vai pegar e vai carimbar. Você agora é declarado justo, meu filho, porque você creu na justiça do meu filho, Jesus Cristo. É só isso que vai acontecer. Nós somos declarados justos pela justiça de outro, que foi feito maldito em nosso lugar. Amém? Nós somos apenas declarados justos, irmão. E essa justiça se revela no Evangelho. Por quê? Cristo se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a pessoa de Jesus. É por isso, irmão, que muita gente ouve pregações por aí e nada é feito. Não tem nenhuma mudança. Por que não tem nenhuma mudança? Porque não é Evangelho. Só existe um Evangelho, irmão, que salva. O Evangelho do Reino. É o Evangelho do Filho de Deus. E o Evangelho é Jesus Cristo. Não há Evangelho sem a pessoa de Jesus. Você pode passar 1 hora pregando. Se você não anunciou Jesus, você não pregou o Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus. O que tem de pregação por aí bonita e que não tem poder nenhum, irmão, porque não tem a pessoa de Jesus nela, é uma pregação xoxa, falsa. Falsas pregações. Aí tem muitas falsas pregações. Porque a pregação verdadeira é o Evangelho. E o Evangelho é a pessoa de Jesus. O conteúdo do Evangelho é Jesus. A matéria-prima é Jesus. Não tem outro, não. Ele foi que morreu em nosso lugar. Não foi outro, não. Jesus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, o justo viverá por fé. Por que por fé? Porque não é por vista. Nós somos salvos. Como assim salvos? Nós ainda estamos na terra. Mas como que nós nos consideramos salvos? Pela fé. A salvação é pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Não pela vista, pelo que vê. Quando a pessoa me pergunta se eu sou salvo, eu digo que sou salvo. Por que sou salvo? Porque eu creio em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim e me concedeu a salvação. Ainda que muitos duvidem porque não vê, eu vivo uma vida de salvo pela fé. Eu não duvido da minha salvação, irmão. Porque eu vivo pela fé. Eu creio que um dia Jesus vai voltar para me resgatar. Senão eu estaria aqui em vão. Vocês estariam aqui em vão. Estariam perdendo tempo se Jesus não tivesse salvado vocês, se vocês não crissem na salvação. Se vocês não tivessem segurança da salvação, vocês estariam perdendo tempo. Por que estar aqui dentro da igreja, se o mundo lá fora é tão bom? O mundo lá fora não é ruim, não é bom, o povo do mundo não vê que é bom. Mas no final leva a morte, leva a condenação, e nós sabemos que nós fomos justificados pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, nós estamos justificados. Então nós vivemos por fé. Quando os irmãos questionar vocês, irmão, por que vocês vivem dentro da igreja, direto dentro da igreja? Dão dízimo, dão oferta, não vão para a festa, mas estão totalmente dentro da igreja. Irmão, é porque nós somos um povo exclusivo de Deus, salvo por Cristo. Nós vivemos pela fé, não é por vista. Nós não precisamos ver a salvação para nós entender que nós estamos salvos, não. Nós sabemos que um dia alguém morreu por nós na cruz do Calvário e é baseado naquela morte, naquele sangue, que nós somos salvos. Nós cremos em Jesus Cristo. Todos nós fomos salvos e estamos salvos, irmão. A salvação iniciou aqui. A vida eterna iniciou aqui. No momento que você crê, você já está vendo a vida eterna. Devemos desfrutar a vida eterna aqui, ainda com vida. E quando partir daqui, é habitar com o Senhor eternamente, face a face, nos céus. Amém? Glória a Deus. Só em ter aqui hoje, irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus conforte o nosso coração. Nós vamos ficar de pé.